Fala galera, tudo bem? Bom, vim aqui gravar mais um vídeo e desta vez, galera de finanças, eu vou dar continuidade ao meu último vídeo. Bom, para quem não viu, foi um vídeo sobre as funções básicas do Excel e nesse vídeo eu demonstrei alguns modelos, algumas funções e através de uma base de dados fui preparando e demonstrando cada uma das funções e fórmulas, enfim, do Excel, para quem atua em FP&A consiga aí, acelerar ainda mais o conhecimento, a prática e, consequentemente, utilizar na sua empresa, no dia a dia. E aí, hoje, eu quero falar de uma coisa aqui que é um complemento dessa aula. Nada mais é do que, nós vamos falar um pouco do que é, de fato, a principal função do Excel na carreira de FP&A. Não é simplesmente a questão das fórmulas, de conhecer, de saber mexer, mas sim, o mais importante é eu entender o porquê das coisas. E muitas vezes os profissionais de finanças, eu falo por experiência, acabam que não entendem muitas vezes a importância de você aprofundar o conhecimento, de associar novas funções ao seu modelo ali de dados e, consequentemente, utilizar o poder que a ferramenta que o Excel tem. Para isso, pessoal, você precisa ter uma mentalidade, né? Uma ideia de como as coisas funcionam. Muitas vezes, depende da empresa, eu mesmo passei por diversas empresas, de empresas menores até empresas multinacionais, de diferentes, né, culturas e, consequentemente, também de grandes empresas nacionais que tinham um modo e uma gestão peculiar. Mas independente disso, o que é legal da minha experiência trazer é que em cada uma dessas empresas possuíam sistemas diferentes, seja um sistema ERP, seja um sistema de controle, seja um sistema de FP&A, e cada empresa com seu jeito ou sua ferramenta, na maioria das vezes, você precisa, no dia a dia, ainda mais de FP&A, atuar como uma pessoa que resolve os problemas. Resolve os problemas no sentido das informações, dos dados. E aí que entra a boa e velha habilidade em Excel. Por quê? Porque muitas vezes você está numa reunião de tomada de decisão, você levou uma informação, a informação às vezes está no sistema, mas quem está ali na reunião está vendo numa apresentação, ou muitas vezes alguém pede alguma informação de última hora, e aí você não tem exatamente aquela visão, aquela percepção no sistema da companhia. É claro que hoje vale salientar que com as ferramentas de BI, de Business Intelligence, cada vez mais você consegue ter essas visões, né, real time ali, online, e isso também muda o jogo, né? Muitas empresas estão implementando projetos de BI e isso tem feito a diferença para muitos e muitos negócios e empresas na velocidade. Isso é uma tendência que não tem volta, é uma coisa que o profissional de finanças ele deve aprender em curto prazo já, a minha visão é essa. Por quê? Porque isso muda o jogo, né, de como você acessa, consolida e apresenta as informações. E dentro do que a gente viu da última aula, que foi relacionado à modelagem, às funções básicas para a modelagem no Excel, eu quero fazer uma reflexão aqui e tentar detalhar aí cada uma daquelas funções que eu demonstrei com relação ao maior objetivo. O que ela reflete, você conhecer. Então, ou seja, pegar da parte inicial, que é a parte básica, entender o porquê às vezes é importante saber aplicar isso e para entender até onde a gente pode ir com isso. Então, enfim, independente se sua empresa tem um BI ou não, ainda assim você vai em muitos momentos utilizar a boa e velha ferramenta que é o Excel, não é mesmo? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa ganhar aqui e facilitar. Então, pegando aqui o gancho da última aula, do último vídeo, vou deixar o pequenininho aqui, senão atrapalha vocês. Então, a gente começou a falar da questão de texto para colunas, certo, pessoal? E aí, o que isso remete, né? Se a gente avaliar aqui, eu tratei aqui de 15, né? Eu nem sabia de cabeça quanto era. 15 fórmulas ou funções que o Excel tem,
E aí a gente começa a pensar o porquê das coisas. Então eu quero fazer essa reflexão. Então, a gente imagina o seguinte, né? Dentro do que é o Excel, para quem não tem ainda uma familiaridade ou está começando, a gente tem sempre os menus, né? Aqui em cima, básicos, que toda versão tem alguma coisinha nova ou não, depende da versão, mas assim, é importante você se situar. Isso aqui é a sua caixinha de ferramentas. Se você não conseguir se localizar aqui, você muitas vezes tem, vai enfrentar muitas dificuldades, né, nesse sentido, e a ferramenta ela tá para ajudar, não para atrapalhar. Então, pessoal, o que é legal, né, você saber que vamos pensar de uma maneira bem, né, do começo ao fim. A página inicial, onde você formata, onde você tem os campos básicos aqui de formatação, e também, né, relacionado a tabelas, né, que muitas vezes tem aqui essas funções e as pessoas acabam não lembrando, não usam, facilita, né, para você não ter que fazer isso na mão. Depois, o inserir, que você tanto pode, principalmente as tabelas e tabela dinâmica, que é muito importante na modelagem. Além da parte de suplementos, que você pode pegar aqui questão de mapas ou Visio, enfim, de suplementos da Microsoft, assim como ilustrações, o Smart Art, também te dá às vezes a fazer uma apresentação direto no Excel com alguma imagem ali. E aí a parte também que é hiper conhecida, que são os gráficos, né? Todas as possibilidades de gráficos que você tem aqui. Mapa 3D, né? Também existe a possibilidade de mini gráficos, segmentação de dados, quando você aplica isso na tabela dinâmica, links, né? Caso você queira aqui aplicar algum link, a função de textos para você também formatar uma parte dele ou até inserir algum objeto ou uma caixinha mesmo de texto aqui para você escrever e não ficar diretamente nas células do Excel. Enfim, essa parte ainda bem básica. E depois no layout de página, onde você consegue configurar também alguns temas, cores, né, do seu modelo, configuração de página, que é o básico para você fazer, apresentar ou para você imprimir. Depois, dimensionar, né, largura, altura, escala, linhas de grade, que é super, né, também conhecido e bem utilizado, e a questão de imagens ou de formatos e objetos que você pode não só organizar, alinhar, como também avançar, recuar, enfim, para que você possa ter uma melhor visualização. Isso aqui tudo, pessoal, é a questão básica do Excel. Depois, em fórmulas, você tem uma infinidade de possibilidades, né, com todas as funções aqui. Você pode inserir a função de maneira básica e aí você começa a ter aqui um pouco do que é, né? Ele te traz a descrição dessa função. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um procv, você digita procv, manda ir, e ele vai te dar aqui embaixo como ele funciona, né? E aí, se você também quiser inserir ela dentro do assistente, ele te dá aqui a opção de você colocar os argumentos da função e ir testando até ele te ajudar se está certo ou está errado. Enfim, depois a parte de gerenciar nomes, que você pode gerenciar intervalos para nomes de fórmulas, é importante, e aí você consegue definir, gerenciar tudo isso aqui. Rastrear precedentes, dependentes, mostrar fórmulas, que é a parte de auditoria de fórmulas, verificação de erros, enfim, bem importante quando você tem uma referência circular no seu modelo de dados. E opções de cálculo que você também pode colocar aqui como manual. Muitas vezes isso faz toda a diferença quando você tem um Excel que está travando, porque tem muita informação, ou porque o seu computador está com pouca memória ali para processar, enfim, você tem essa opção. E aí a gente entra, então fórmulas é uma parte mais avançada, porque dominar isso aqui é praticamente impossível todas as fórmulas, ninguém em sã consciência domina isso. Depois, dados, que é uma parte super importante hoje do Excel, que conecta com as ferramentas de BI, com o próprio Power BI, onde você vai ter aqui o Power Query aqui dentro, né? Dentro do editor do Power Query, que é um capítulo à parte aqui. Para quem não viu, tem um vídeo meu no YouTube falando um pouquinho do básico do Power Query. E você consegue visualizar todas as possibilidades de conexões de dados. Além disso, você tem a opção aqui de classificação, filtros, filtro avançado, depois ferramenta de dados também, como texto para colunas, que eu demonstrei, que é o primeiro item aqui, remover duplicadas, enfim, inserir, excluir, validação de dados, você pode incluir lista, né? Além da super ferramenta, que também daria uma aula completa aqui, que é o Power Pivot, que é
janela dinâmica de alimentação, como se fosse uma super tabela dinâmica. E aí, ainda em previsão, você tem a possibilidade de criar cenários, e aplicar o atingir meta, que é muito interessante, assim como tabela de dados. E planilha de previsão, você também tem algumas opções aqui para você fazer como se fosse uma previsão dos dados que você tem na sua série. E por último, estrutura de tópicos, você agrupar, desagrupar, bem utilizado também para você ter uma velocidade na hora de organizar a sua planilha e enxergar dados fechados ou abertos dentro do seu modelo. Depois, revisão, é a parte mais de comentários, de proteger a planilha, de segurança de dados, né, da planilha. E aí, finalizando aqui já no exibir, você vai visualizar linhas de grade, barra de fórmula, você dá uma carinha mais profissional ali no final no seu modelo. Também congelar painéis, que é super importante, né? Não tem nada pior do que você ir para uma reunião e a pessoa não congela painel, você não lembra qual é o cabeçalho. Isso é o pecado capital do Excel. E aí é isso, pessoal. E para quem tem o Power Pivot como suplemento na máquina, pela versão do Office, você tem mais uma abinha aqui e você tem um acesso exclusivo, né, aí a parte do Power Pivot. Então, enfim, uma vez que a gente olhou para tudo isso, eu quero agora fazer aqui uma reflexão desses 15 tópicos. Para que serve ou serviria cada uma dessas funcionalidades? Ter um entendimento do quão importante é conhecer e aplicar isso dentro do seu dia a dia aí, na sua empresa. Então, a gente iniciando aqui, deixa eu só arrumar aqui minha câmera. Você iniciando na questão aqui do texto para colunas, então só vou arrumar aqui. Para que seria, né? Qual o objetivo dentro da área de finanças conhecer e dominar esse tópico? Então, basicamente, pessoal, o que ele vai fazer com isso? Ele é uma ferramenta que é um ETL, né? Para quem não conhece, o ETL é a sigla de Extract, Transform e Loading, ou Load, enfim, que é você extrair, transformar e carregar. Bom, para quem não entendeu, significa o seguinte: você vai extrair dados de algum lugar, você vai transformar esse dado e você vai carregar esse dado para alguma outra ferramenta, modelo ou BI, ou mesmo a sua planilha, como eu mostrei na última aula, pegando muitas vezes um arquivo de texto que sai do sistema, você transforma numa planilha completa com linhas e colunas bem diagramados e organizados. Depois, pessoal, concatenar. O concatenar ele vai servir como uma referência para você em você criar novas soluções, né? Então, eu costumo falar que deixa eu só arrumar aqui, você vai ter, né, o concatenar como principalmente, né, aspecto de texto, onde você consegue criar novas funcionalidades. Então, eu chamo aqui de texto e que vai te dar visibilidade de você, por exemplo, eu até brinco, um arquiteto de soluções. Por que isso? Ou melhor, arquiteto de dados, né? Porque quando você entende e começa a unir uma fórmula com a outra, você gera muito mais velocidade no seu trabalho, na sua execução e, consequentemente, você gera novas soluções para o seu gestor. Então, é fundamental você ir unindo, né, fórmulas e conhecimento do Excel para que você gere modelos ainda mais complexos e modelos mais completos até, eu diria, para você trabalhar, né, e te dar segurança também. Depois, nós temos ali fórmula C, conta C, que ele se enquadra o C na condição de uma fórmula de lógica e o conto C numa fórmula de matemática, ok? Se a gente volta aqui, você vai entender o que eu estou falando. Dentro do livrinho lógica, você enxerga que o C erro, enfim, todas as outras formas relacionadas. Direita e esquerda, que a gente tratou, é uma fórmula que está dentro ali da função de texto também, né? Onde você consegue também melhorar, enfim, tratar a informação quando você precisa cortar uma parte dela, e isso te ajuda aí, como foi demonstrado no último vídeo. E aí nós temos arredondar para cima e para baixo, que são fórmulas matemáticas, assim como soma C, subtotal, onde a gente
eu demonstrei ali para vocês como você usa, né, o SOMA-C para você enxergar dentro de um modelo de dados, de um volume de dados, aquilo que você quer, a referência que você quer encontrar. Ele soma com uma condição lógica. Depois, o subtotal também, de forma inteligente, né, ele soma através daquele intervalo aquilo que você filtrou somente, não tudo, não a soma normal. Aí, em seguida, eu falei aqui de remover as duplicadas. Então, por exemplo, você tem lá uma base que tem 5.000 itens, 5.000 linhas relacionadas ao cadastro, por exemplo, de clientes. Isso aconteceu recentemente comigo numa reunião, onde o gestor perguntou quantos clientes a companhia tem. E aí você está ali na reunião, você tem a base de dados completa dos clientes, que tem diversos clientes se repetindo, e aí como eu mostrei, você vai lá e usando a função remover duplicadas, aqui em dados, no botãozinho, ele exclui todas as linhas que se repetem e deixa apenas um registro exclusivo. Em um clique, ou 2 cliques, que depois que você confirma, você resolve um problema que é, muitas vezes, uma dor de cabeça. Lá no passado, quando eu não sabia disso, ou acho que, se eu não me engano, nem tinha essa função, você tinha que ou criar uma tabela dinâmica para você contar os dados exclusivos, também era possível, ainda é possível, ou ainda vir aqui no filtro avançado do Excel e você clicar aqui, ó, somente registros exclusivos. E aí você também conseguiria ter, para depois você colar os dados que foi gerado desse filtro exclusivo numa outra aba do Excel para você entender e somar a quantidade de itens exclusivos ali, nesse caso de cadastro de clientes. Então isso gera também velocidade para você. E isso eu vou anotar aqui, ó, te gera velocidade. Ele não é uma fórmula, mas ele é uma funcionalidade. Aí a gente fala da formatação condicional, né? Formatação condicional que tem diversos tipos aqui, tanto de barra de dados quanto de escalas de cores. Eu quero que fique positivo verdinho, depois ele vai piorando amarelo, então é como se fosse o semáforo. E por último vermelho, negativo ali, tá ruim, o resultado não tá bom. Ou quero um degradê onde eu tenha um azul, branco, vermelho, ou verde claro, verde escuro, amarelo, enfim. Então você pode criar também suas regras aqui, além dos conjuntos de ícones, né? Para quem não conhece, você tem as setinhas, se é bom, se é ruim, você consegue também editar e formatar isso, ou indicadores, né? Ou mesmo classificações aqui, barrinha cheia, estrelinha cheia, meia vazia, enfim. E também gerenciar, enfim, criar suas próprias regras. Então, o que isso te traz, gente? Você tem que saber, a formatação condicional, ela vai te gerar visibilidade dos dados. Porque uma vez que você consegue, através de uma tabela dinâmica, como eu demonstrei no último vídeo, demonstrar ali um aspecto de como os dados estão se comportando, você traz isso para outras pessoas, visibilidade, não é um dado ali, uma planilha gelada, fria, que não agrega e que não traz uma discussão positiva para uma tomada de decisão ou para análise de dados. Então é importante entender o porquê das coisas. Depois, a gente fala aqui da tabela de dados. A tabela de dados nada mais é que em dados você transformar, né, aquele tabelão, e ele gera para você o que? Ele vai te gerar segurança de dados. Por quê? Porque se você usa essa tabela numa tabela dinâmica, toda vez que você inserir um novo dado, como eu mostrei no último vídeo, você não vai perder, ele está dentro dessa tabela e você não precisa ficar se preocupando em arrastar linhas na tabela dinâmica, caso tenham sido incluídas 200, 100 linhas, que seja uma linha num modelo que não está dentro de tabela, ele te dá um trabalho nesse sentido. Bom, aí a tabela dinâmica, eu costumo dizer que ela te faz resumir os dados, então é importante, não é isso? Porque sem a tabela dinâmica, você muitas vezes vê um tabelão. E aí no tabelão você não enxerga o potencial que os dados existem ali. Você não entende muitas vezes no todo o potencial que a informação pode te trazer, seja de um insight, de um entendimento, de uma correlação, ou mesmo, né, de uma variação de um mês para o outro, enfim. Então, quando você consolida, agrupa os dados, você tem essa visibilidade. E isso te faz resumir os dados. Uma vez que você resume os dados, você passa a ter muito mais segurança e também entender melhor as informações que ali estão. Depois, nós falamos ali dos filtros, né, aplicando segmentação de dados, que vai te fazer
dar um show, que aí é a parte bonita, né? Quando você está numa reunião e você insere uma segmentação, uma vez que a pessoa clica ou você clica ali no botãozinho, eu quero ver uma visão por estado de vendas, e aí isso muda completamente, né? Quase que um dashboard ali, mini dashboard, para que as pessoas visualizem de uma maneira muito ágil, não precisa ficar filtrando, entrando em filtros da tabela dinâmica ou mesmo da base do Excel, da tabelona de dados para você enxergar a informação. Então isso é muito mais, né, por ser uma segmentação, você vai escolhendo isso e traz o show, né, para a apresentação. Então é muito importante dominar isso, porque você, né, te faz dar um show com os dados que tem, né, que possui a sua tabela dinâmica ali. Bom, depois o gráfico vai te fazer visualizar os dados, que também é uma outra maneira de você enxergar e criar um entendimento maior dos desvios ou variações. É o básico, né, gente? Isso é naturalmente, o gráfico te traz isso como uma outra percepção. Aí eu brinco que o mini gráfico, que é o próximo aqui, a gente acaba falando da perfumaria. É um mini gráfico, é legal conhecer, aplicar, mas de útil mesmo, pouco recurso ele traz. Você enxerga um pouco ali das variaçõezinhas, mas é mais para fazer uma perfumaria mesmo. E por último, o relatório, né, de tabela dinâmica, que foi o último item que eu falei, ele vai te fazer o quê? Te faz ganhar tempo. Por quê? Porque quando você, dentro da empresa, por mais que você tenha sistema, você tem que fazer algum trabalho manual, seja por inserir às vezes a coluna do valor orçado do mês, porque isso não vem automático do sistema, você tratou isso numa outra base no Excel, usou ali, né, a fórmula de PROC-V ou índice CORRESP, que a gente vai falar mais em outro vídeo, e aí você tem que conectar tudo isso e trazer uma visão onde você enxerga a variação de um mês para o real por orçado e ainda ao final gera um relatório por cada centro de custo ou departamento. Bom, fazer isso na mão ninguém merece, não é mesmo? Então, você usando esse relatório, você ganha tempo e ainda, né, se destaca porque é muito rápido usando essa função dentro da tabela dinâmica. Para reforçar aqui, quem não viu a última aula, corre lá e veja o último vídeo. Depois que você insere, né, uma tabela dinâmica, ele vai, é claro, abrir aqui a possibilidade, né, dos dados, de inserir a dinâmica e dentro aqui da tabela dinâmica, só para a gente ter aqui uma visão rápida, né, para quem não viu, que é muito legal isso, e reforço, você tem aqui, por exemplo, seria aqui qualquer tabela dinâmica, só para a gente olhar, dentro dessa função aqui, ó, você tem a opção de gerar dados, mostrar páginas do filtro. Claro que aqui não tem nenhuma informação ainda, mas uma vez que eu coloco alguma informação aqui no campo filtro, aqui embaixo, acho que eu estou na câmera que eu não vou conseguir, deixa eu só arrumar aqui, aí vocês enxergam exatamente. Então aqui, ó, uma vez que eu seleciono algum campo aqui em filtro, você acaba, tá vendo? Aqui em filtro você acaba tendo a opção dentro da tabela dinâmica de selecionar e se mostrar páginas do filtro. E aí a hora que você clica, você confirma e ele gera automaticamente aqui embaixo todas as abinhas dos departamentos, ou seja o produto, ou enfim, qual seja o seu filtro ali. Corre lá e vê o último vídeo que é bem legal, isso é muito importante você conhecer para você dar um show também. Bom pessoal, diante disso, o que eu costumo falar? E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui que faz todo sentido. Eu digo que o Excel, pessoal, é a ferramenta mais flexível do mundo. Eu já trabalhei em empresa que tinha um sistema top do mercado, sistemas menores, inferiores, ou que estão ali no meio, né, de uma análise de sistemas, de melhores sistemas hoje das empresas. E em qualquer lugar desse eu precisei em algum momento usar o Excel, e não é pouco, usar bastante. E aí por isso que eu digo que o Excel é a ferramenta mais flexível, que você conecta com banco de dados, você conecta com outro sistema, você tem plugins, né, ou suplementos relacionados a outras grandes ferramentas também, e você, por fim, ainda conecta com uma ferramenta de BI, seja qual for. Então é fundamental dominar, conhecer. Tem que ser assim, a Excel, né, no topo do seu currículo para você se destacar. E aí, quando a gente fala de alguns assuntos relacionados a isso, como eu comentei na última, nesse vídeo, né, nesse último vídeo, a gente fala da modelagem, né? Então eu brinquei aqui no começo falando que
Não se trata de apenas saber fazer, mas entender o porquê é muito importante. E aí, pessoal, eu vou demonstrar aqui. Deixa eu só arrumar de novo minha câmera para não cortar a imagem para vocês. Vou até tirar aqui bem pequenininho. Aqui. Bom, pessoal, o que a gente fala? Que modelagem. Quando você conta para uma pessoa que não era de finanças, eu sou trabalho na área de finanças, eu faço uma modelagem. Eu modelo, modelagem financeira. A pessoa pensa, o que é modelar? Né? Quem não é de finanças. Então eu trago aqui para a gente brincar um pouco. Modelar, trabalhar com modelo ou desfilar. Então a pessoa acha que está desfilando, né? Se a pessoa então não entende nada do mundo corporativo, vai achar que é isso. Apresentando artigos da moda, trabalhava modelando. Ou fazer modelo ou molde de uma peça. Então você trabalha na parte da indústria, né? Você faz um molde. Não, não é isso. Forja. Não, não é isso. Então você modela argila. Também não é isso. Então, pessoal, é um termo, né? Modelagem financeira. E que aí também modelar argila, o que nos faz, para quem é da mesma época que eu, vai lembrar disso aqui, que é aquela cena do filme, né? Do Ghost. Então, modelando, você já imagina a pessoa fazendo isso, né? Nossa, vou modelar um vaso. E não é bem assim, né, pessoal? Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe o quê? Que você precisa modelar, que você precisa aprender o Excel, dominar essa ferramenta, que é a mais flexível de todas, para que você se torne um arquiteto de soluções, tá? Para que você, né, demonstre isso para o seu gestor. Modele, modele, modele. Porque uma vez que você faz isso, você gera soluções, insights, tomada de decisões muito assertivas para o negócio. E você gera e ganha credibilidade, seja com o teu gestor, seja com o chefe do seu chefe. E aí você vai muitas vezes estar no centro das atenções, no sentido de participar das decisões, né, estratégicas, criar correlações com os dados do negócio. Então é fundamental, pessoal, dominar essa arte, tá? Mesmo que não seja ainda de barro ou de você desfilar, não é mesmo? Mas, brincadeira à parte, você precisa disso. É uma ferramenta que é super, super importante. E para finalizar aqui, eu vou demonstrar uma coisa que eu tenho, que eu posso disponibilizar. Isso aqui eu acho que vocês acham na internet. Bom, o que é isso, pessoal? Uma planilha onde demonstra todas as fórmulas aqui, pelo menos da época, né? Que deve ter coisas novas já. Isso aqui é meio antiguinho, mas enfim, já dá uma boa base para quem não conhece. E aí ele traz todas as categorias de fórmulas do Excel, a fórmula como ela é em inglês, como ela é em português e um comentário sobre o que ela faz, qual a função dela. Então só para a gente ter uma ideia aqui, ó, para vocês verem, quando a gente aplicar aqui, eu vou aplicar uma tabela dinâmica aqui, desta planilha de fórmulas, para a gente entender aqui. Você vem aqui, coloca categoria e vamos somar quantidade, contagem por comentários. Então a gente tem todos esses tipos, tá certo? A gente tem aqui da maior parte de uma maneira que a quantidade, mais fórmulas estatísticas, 78 fórmulas estatísticas, 59 de matemática trigonométrica, financeira 51, 39 de engenharia, enfim, 22 de texto, 20 de data e hora, 18 de informações. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Melhorar aqui também eu, né? E informações 18, procure referência 16, banco de dados 13, lógica 6. Bom, pessoal, 322 funções aqui. E aí, o que eu fiz? Eu vou disponibilizar isso lá no canal Telegram. Então, quem não está lá, entra lá, se inscreve gratuitamente e vai estar lá disponível para vocês, caso queiram, sintam interesse em utilizar e aplicar aí no dia a dia. Então, você tem aqui as 322 funções e eu acabei deixando aqui em verdinho aquelas mais conhecidas, né? Ou mais úteis no dia a dia. Então, por exemplo, dia da semana, em inglês, weekday, converte um número de série em um dia da semana. Aí, por aí vai, né? Dia trabalho, que retorna o número de dias úteis, máximo, né? Média, mínimo, que é bem básico. Depois as financeiras, NPER, que retorna o número de períodos de investimento, PGTO, pagamento de período, a TIR, né? Taxa interna de retorno, o VP, VPL, valor presente líquido, o E-erros, que é o se-erros que a gente pode usar, né? Junto. As fórmulas de lógica, e ou se, falso, verdadeiro, não. Depois matemática, né? Que algumas eu falei ali, aleatório. A rede de arredondar número, arredondar para baixo, para cima, acontecer, soma, somar produto para média ponderada, muito importante essa fórmula no dia a dia.
não é mesmo? Para quem conhece. Soma C, subtotal, também a gente já falou. Corresp, né? Nós vamos falar mais para frente aí. O desloque também é uma fórmula muito interessante. O índice, então índice e Corresp usando elas juntas, né? Desculpa pessoal, mexi aqui. Índice e Corresp. O indireto também é uma fórmula muito bacana. E aí as fórmulas conhecidas, né? PROC-H, PROC-V, principalmente PROC-V, VLOOKUP, para quem nunca ouviu falar, né? Em inglês. Depois transpor, que eu vou falar também com vocês. E aí fórmulas de texto, como arrumar, concatenar, direita, esquerda, EXT texto, né, para você extrair ali, retorna um número específico de caracteres de texto, maiúscula, minúscula, enfim, pessoal. Aqui tem fórmula para dizer chega aqui, como eu falei no começo. Isso tudo está aqui, ó, nessas funções, dentro desses livretos aqui, livrinhos, e aí você acaba enxergando, tá vendo? Tem até mais coisas já de cubo, né, que não tinha na época ali, eu acho que de informações, compatibilidade, web, enfim. Sempre tem coisa nova. Então, pessoal, é importante dominar a ferramenta, conhecer e entender o porquê, né, que as coisas, como são feitas, e isso vai fazer a diferença aí na sua área, na sua carreira, na sua empresa, quando você consegue conectar as coisas. Você tem que pensar realmente como um arquiteto. Como que eu uso uma função atribuindo a outra, que eu gero uma solução, que eu gero um relatório mais rápido, uma visão mais fácil, com uma informação mais segura, com um visual melhor. Então, você tendo isso em mente, aplicando tudo isso que eu venho trazendo e venho falando, você com certeza vai se destacar, vai decolar na sua carreira e vai ter e obter muita empregabilidade, manter isso alto para que você conquiste e, né, traga muita prosperidade aí ao longo da sua carreira, do seu desenvolvimento. Eu passei por isso, eu fiz isso, executei isso e só tenho de fato trazer isso aqui para vocês é muito bom, é uma satisfação, porque realmente funciona na prática. Basta você querer e você executar, tá bom? Bom, pessoal, se vocês gostaram, deixe um comentário, compartilhe com os amigos e entre lá no canal Telegram se vocês quiserem receber esses modelos, enfim, esses exemplos que eu tenho dado aqui, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.